E nesse vídeo vamos começar a resolver as questões do Profimate 2023. Então, se você fez essa prova e quer saber aí a resolução, e se você não fez e quer também saber quais são as questões e a resolução, já se inscreva no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like para valorizar o trabalho do professor, beleza? Então, essa questão aqui, ela é bem bacana, é a questão 28, ela diz o seguinte: se A e B são números inteiros, tais que 2 vezes A ao quadrado mais 5 vezes B ao quadrado mais 12A menos 40B mais 98 igual a zero, então A ao quadrado mais B ao quadrado é... Ele está dizendo, é um número primo, é divisível por 3, é divisível por 4, é um cubo perfeito, é um quadrado perfeito. Então vamos lá, a gente tem que descobrir quem é A e quem é B, não é isso? Então deixa eu reescrever essa expressão aqui embaixo, vamos lá. Então vou colocar os termos que tem A primeiro. Então vou colocar aqui, ó, 2 vezes A ao quadrado. Outro termo que tem A é mais 12A, certo? Agora eu vou colocar os termos que tem B, ou seja, 5B ao quadrado, certo? E depois menos 40B, ó, menos 40B. Agora eu vou repetir mais 98, certo? E isso tem que dar zero. Ok, o que é que a gente vai fazer aqui? Você já percebe que isso daqui dá uma vontade danada de a gente completar quadrado, não é verdade? Então, se a gente completar quadrado aqui em A, veja que a gente tem que tirar a raiz de 2 vezes A ao quadrado. Então, a raiz de 2 vezes A ao quadrado é a raiz, ó, então eu já vou colocar aqui, ó, raiz de 2 vezes A, ok? Show de bola. Aqui, agora, perceba que a gente tem que multiplicar isso aqui por 2, né? Isso aqui, ó, 12 por 2, que é quadrado do primeiro vezes 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Então, o que tem que ser o segundo? Se o primeiro tem raiz de 2, esse raiz de 2 tem que se anular nessa multiplicação. Então, perceba que a gente vai somar com um número que também tem raiz de 2. Então, vou colocar aqui, ó, raiz de 2. Então, quando a gente fizer 2 vezes o primeiro, que é raiz de 2, vezes o segundo, que também é raiz de 2, isso daqui tem que dar, ó, vezes outro número, tá? Vezes um número n, isso daqui tem que dar exatamente 12. Então, isso daqui, ó, dá 4 vezes n. Portanto, esse número que vai multiplicar a raiz de 2 tem que ser 12 dividido por 4. Então, isso daqui vale 3, certo? Fecha o parênteses. Eu vou só apagar isso aqui, ó, certo? Ok. Agora a gente tem que elevar isso ao quadrado. Aí perceba o seguinte, tá? Se a gente elevar 3 vezes raiz de 2 ao quadrado, o que vai acontecer? Ó? Porque não tem essa outra parcela, né? Ou seja, dá 3 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 2 dá 18. Então, esse 18 ele veio de onde? Ele veio daqui, ó, 98. Então, 98 menos 18 sobra, né, exatamente 80. Então, a gente vai pegar parte desses 80 para completar o quadrado também da parte de B. Então, mais, ó, 5b ao quadrado menos 40 vezes b. Então, você já percebe que a gente tem que ter a raiz de 5 de 1, ó, que vai ser a raiz de 5 vezes b. E também tem que ter a raiz de 5 na outra parcela, para ele se anular. Ou seja, aqui vai ter raiz de 5. Falta agora a gente descobrir que número vai multiplicar a raiz de 5. Ó, vezes ao quadrado. Então, a gente sabe o seguinte, sabemos que isso daqui é o quê? 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes raiz de 5 vezes b, né? Vezes esse outro número que é raiz de 5, né? Vezes um n, que a gente vai descobrir. Eu vou colocar aqui para não ficar essa bagunça, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Esse 40 daqui, ó, ele tem que ser o quê? 2 vezes o primeiro, que é raiz de 5, tá? Vezes o segundo, que a gente colocou raiz de 5, tá? Então, raiz de 5. Aí, vezes um número, certo? Tem que dar o quê? Menos 40. Só que esse menos a gente já colocou aqui, certo? Então, vamos colocar somente 40. Então, quando a gente fazer 5 vezes 5 dá 25, aqui dá 10 vezes n. Portanto, né? Isso aqui dá 40, né? Então, n tem que ser o quê? 4. Então, a gente já sabe que isso aqui é 4, né? Agora, a gente vai fazer o quê? Elevar isso aqui ao quadrado, certo? Então, vamos lá.
4 ao quadrado dá 16, vezes 5 ao quadrado dá 5. 5 vezes 6 dá 30, vai 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Opa, deu exatamente os 80. De onde a gente vai tirar os 80? Daqui, ó. Menos 80 é 0. Então, esse número 98 ele foi todo consumido para a gente completar esse quadrado. Isso aqui é 0. Aqui onde vem o pulo do gato, tá? Por quê? A gente tem a soma de dois números positivos. Veja que esse número aqui, ó, ele é positivo e esse número daqui também é positivo. Por quê? Porque a gente tem um número elevado ao quadrado. E desse outro lado a gente também tem elevado ao quadrado. Se essa parte de dentro aqui der negativo, ela vai ficar positiva. Por quê? Porque todo número negativo elevado ao quadrado é positivo. Então, conclusão. Qual é a nossa conclusão? É que se a gente está somando dois números que são positivos para dar zero, isso não é possível, né? Se a gente tem números maiores de que zero. Então, o que a gente conclui? Que esse número aqui tem que ser zero e esse número aqui tem que ser zero. Ou seja, a soma de dois números que são positivos de certeza, assim a soma tem que dar zero. Então, o que a gente pode concluir a partir disso, tá? A gente pode concluir o seguinte, que se essa parte de dentro aqui é zero, então a gente vai ter que raiz de 2 vezes A mais 3 raiz de 2. Isso daqui tem que dar zero. Então, a gente simplifica raiz de 2 com raiz de 2. Então, A é o quê? Passa o 3 para lá, então 0 menos 3. Portanto, A é igual a 0 menos 3, que dá menos 3. Então, já descobrimos A, ou seja, A é menos 3. E a mesma coisa a gente tem que fazer para descobrir o B, ou seja, raiz de 5 vezes B menos 4 raiz de 5. Isso daqui tem que dar zero. Então, a gente simplifica raiz de 5 com raiz de 5 e a gente conclui que B é igual a, passa para lá, fica 0 menos mais 4, né? Passa positivo, então B é igual a exatamente 4. Você poderia descobrir isso de outra forma. Veja, para isso daqui dar zero, a única maneira é que A sendo 3, tá vendo? E a única maneira disso daqui dar zero é isso aqui sendo 4. Aliás, isso aqui sendo menos 3 e aqui sendo 4 positivo. Você poderia pensar dessa forma. Como ele quer o quadrado dos dois, ou seja, ele quer isso daqui, né? Ele quer menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. Então, 9 mais 16, isso dá 25. E 25 não é um número primo, não é divisível por 3, não é divisível por 4, né? Não é um cubo perfeito, mas ele é um quadrado perfeito, né? Ou seja, a nossa solução é a letra E. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso. Um forte abraço. Vejo você aí no próximo vídeo.